Stephen Hawking cresceu em uma família de pessoas instruídas. Ambos os pais tinham diplomas universitários, então a educação era muito importante. Mas Stephen nunca foi um aluno brilhante. Ele não conseguia ler corretamente até os 8 anos de idade e, apesar de seu desempenho médio na escola, havia algo nele que os professores reconheciam e lá no fundo de seus corações sabiam que ali havia um gênio escondido. Stephen nunca se interessou muito pela escola. Ele era mais fascinado pelo que acontecia fora dela e passava a maior parte do tempo inventando coisas novas. Enquanto estava na escola, Stephen foi apelidado de Einstein. Quando tinha 17 anos, ele foi para a Universidade de Oxford para estudar física e química. E acredite ou não, enquanto estava na universidade, Stephen era incrivelmente preguiçoso e mal trabalhava 1 hora por dia. Ele achou o seu primeiro ano de universidade muito chato. Ele não se orgulhava de descrever essas suas atitudes da época em que estudava, mas compartilhou com a maioria dos seus colegas estudantes o tédio que ele sentia, mas nada que valesse a pena fazer um esforço. Depois de se formar na Universidade de Oxford, ele foi para Cambridge para continuar seus estudos em cosmologia. Mas Stephen começou a ter alguns sintomas físicos estranhos. Sua fala começou a se arrastar e começou a ter dificuldades. Ele era desajeitado e frequentemente tropeçava, caindo e se ferindo. No começo, ele não deu muita atenção, mas sua condição motora estava piorando rapidamente. E nesse meio tempo, ele conheceu a sua futura esposa Jane, e depois de fazer uma série de testes e exames, foi diagnosticado que ele estava nos estágios iniciais de esclerose lateral amiotrófica, conhecida como doença de Lou Gehrig. Uma parte de seu cérebro responsável pelo controle muscular estava se desligando. Com isso, a doença o paralisava gradualmente. Nas horas vagas, ele lutava para andar, falar, engolir e até ter suas relações. Aos 21 anos de idade, Stephen foi diagnosticado que viveria apenas mais 2 anos de vida. Algo mudou dentro dele. Diante da possibilidade de morrer, Stephen foi motivado a fazer a diferença e não ser mais preguiçoso. Foi uma luta que Stephen derrotou. E não perder mais um tempo tão precioso, dedicou toda a sua vida ao trabalho e ficou ainda mais otimista. Casou-se com Jane e logo tiveram 3 filhos. E quando se depararam com a possibilidade de uma morte precoce, fez Stephen perceber que valia a pena viver. E percebeu que havia muitas coisas que ele queria realizar. E concluiu que era perda de tempo ficar com raiva de sua deficiência. Entendeu que era preciso continuar vivendo, que ficar com raiva e reclamando da vida que levava não iria levá-lo a lugar algum. Com isso, Stephen se tornou um cientista único e admirado, e um dos mais reconhecidos de todos os tempos, e para nossa sorte, do nosso tempo. Um trabalho incrível sobre buracos negros e a origem do universo mudou a forma como pensamos sobre a ciência. Seu livro mais famoso, Uma Breve História do Tempo, vendeu mais de 10 milhões de cópias no mundo inteiro. E Stephen Hawking é uma das pessoas mais inspiradoras do mundo, pois ele teve uma incrível determinação e desejo ardente de viver. E ele não deixou que sua doença e deficiência o atrapalhasse, não importando o quão difícil a vida fosse, e não importando o quão impossível ou inatingível fosse. Desistir nunca foi uma opção. E apesar de todas as probabilidades, ele provou que seus médicos estavam errados, e milagrosamente vivendo mais do que 55 anos após o seu diagnóstico, ele morreu aos 76 anos de idade. Stephen Hawking pode ter sido incapacitado fisicamente, mas não em seu espírito, e ele tem um melhor conselho para viver uma vida feliz. Lembre-se de olhar para as estrelas e não para os pés. Nunca desista do trabalho, pois o trabalho lhe dá o significado e propósito, e a vida é vazia sem ele. E se você tiver sorte o suficiente para encontrar o amor, lembre-se que ele está lá e não o jogue fora. Tente entender o que você vê e se pergunte sobre o que faz o universo existir. Seja curioso e, por mais difícil que a vida possa parecer, sempre há algo que você possa fazer e ter sucesso. Não desista, persista, apenas seja corajoso
seja determinado, supere as probabilidades contrárias, pois enquanto há vida, há esperança. Então eu te pergunto, qual é a sua dificuldade mesmo? E qual será a sua história? Que este vídeo seja uma fonte de inspiração para você. E se você gostou deste breve documentário e quer conhecer mais histórias como esta, deixe o seu like, se inscreva no canal Negócios da História e ative o sininho para receber todos os nossos vídeos. Compartilhe esse vídeo, você estará ajudando o canal a crescer e a trazer mais conteúdos como este. E até o próximo vídeo.